anteriormente, né, nós vimos a componente curricular História, falando do grupo de convívio, né? Agora nós iremos falar sobre o componente curricular Ciência, que tratará dos campos de cultivo. Livro de ciência, abro na página 53 e 54, mas primeiramente na página 53, onde nós vamos falar sobre os campos de cultivo, tá? Quando ele fala de campo de cultivo, ele tá falando de quê? Certo, Bianca, do lugar onde faz plantação. Pois bem, de acordo com o assunto, os campos de cultivo, que está lá na página 53, vimos que as plantações são espaço onde se cultiva, né, ou muitos tipos de plantas, como nós temos legumes, né, os legumes, temos também verduras, né, como também nós temos outro tipo de plantação, de quê? Das árvores frutíferas, né? Então, esses daí são o quê? São os espaços cultivados, né, por alguns tipos de planta, como no caso foi citado aqui, né? Se compararmos as plantações com uma cidade, né, se nós pegarmos uma plantação com uma cidade, o que é que nós vamos ver diante dela, né? Nós estamos, por exemplo, digamos que nós temos uma cidade aqui, que vocês estão vendo aqui. Nessa outra, eu tenho aqui uma plantação, né? Estou fazendo uma relação, uma comparação da plantação com a cidade. O que é que tem de diferente entre elas? O que é que há em comum entre elas também? Será se eles tiveram o mesmo processo? Na aula passada nós falamos o que? Em ciência, nós falamos sobre alguns ambientes modificados, não foi? Será se para fazer uma plantação precisamos mexer no espaço, no ambiente? Muito bem, Clarice, sim, né? E para construir uma cidade, também precisamos mexer no ambiente? Muito bem, Douglas, isso mesmo, tá? Então, podemos até pensar que elas sejam ambientes, né? São ambientes, não são? Mas que elas sejam ambientes poucos modificados. No caso, qual que é o pouco modificado, ô Francisco Arthur? As plantações, muito bem, são poucas modificadas. E já a cidade são muito modificadas, né? Muito bem, Francisco Arthur, tá? Mas muitas modificações são feitas para transformar um ambiente natural. No caso, as cidades, né? Os apartamentos, as lojas, as casas, os viadutos, como foi citado, né? Os prédios. Então, todos esses aí que foi citados, né? Eles realmente, para estar ali naquele espaço, foi preciso fazer o que com aquele espaço, aquele ambiente natural? Fazer queimadas, derrubadas. Muito bem, Ana Beatriz, né? Então, ela foi praticamente modificadas, né? E são feitas para transformar um ambiente, né? Transformar esse ambiente, né, em ambiente urbano, né? No caso da cidade, né? Esse ambiente natural, ela foi modificada para transformar em ambiente de plantação. Por isso que ela foi mexida, né? Foi preciso mexer naquele espaço para fazer algumas plantações. Muitos de vocês aí, principalmente da zona rural, quando vão fazer a plantação, vocês mexem muito naquele ambiente natural, não mexe? Não fazem bastante queimadas? Vocês fazem bastante queimada. No entanto, quando a tia Daína está na sala de aula, de repente vem aquela fumaça muito forte, e aí a tia Daína inala aquela fumaça e acaba a tia Daína ficando rouca, perdendo a voz,
né? Por conta da alergia dela. Então, isso ali o que? Ele está mexendo com o quê? Está fazendo queimar, está mexendo com o quê? Com aquele espaço, com aquele ambiente, tá? Por exemplo, para que, se possível, cultivar um campo, né? Por exemplo, de cana-de-açúcar, né? É preciso primeiro derrubar a vegetação natural, com certeza, igual uma roça. Para você fazer uma roça, os pais de vocês fazer uma roça, tem que fazer o que? Tem que fazer derrubada, primeiramente tem que fazer derrubada na vegetação. Concorda? Aquela vegetação natural. Aí daí então parte daquele processo, e aquele processo vai fazendo aquelas transformações, ok? Vamos para a próxima. Então, gente, observe essa imagem no fundo, tá? Apesar dessa área, né, dessas áreas parecerem ser ambiente natural, elas sofreram muitas intervenções humanas, né, para serem usadas como área de plantio. Como eu estava falando, a questão da roça aí, que os pais de vocês, né, pegam aquele espaço, aquela área, e quer transformar em roça, quer fazer plantação de milho, de feijão, né? E aí é preciso fazer derrubadas e queimadas para fazer o plantio, né? Igual está vendo na imagem aqui, né? Vocês estão vendo esse processo. Depois o solo é preparado, como eu também falei, para o cultivo. Alguns agricultores, no caso os pais de vocês, né, fazem o quê? Queima a vegetação que foi derrubada. Então, aquela máquina, tem alguns, né, alguns fazendeiros, alguns agricultores que têm condições, compram a máquina, igual tá na página 54, né? Tá mostrando aqui a imagem também, ó. Certo? Então, compra aquelas máquinas, né, para usar, né, para revisar o solo e para facilitar o plantio. Essas máquinas é justamente para facilitar o plantio. Hoje existe muito poucas áreas naturais, concorda com a tia Deina? Existem muito poucas áreas naturais remanescentes, né, no mundo. E estas estão ameaçadas, né, por conta de quem? Por conta do homem, né? Inúmeros fatores, como no caso, temos o que? O desmatamento, está sendo ameaçado pelo desmatamento, está sendo ameaçado por poluição, veja aí, né? A poluição, como também crescimento urbano, né? Temos a questão do crescimento urbano, certo? Hoje existe muito poucas áreas naturais por conta disso, tá? Por conta dessas ameaças, por esses fatores que eu apresentei no fundo, tá? Por isso existe uma preocupação mundial em protegê-lo, já que se sabe da sua importância. Qual a importância? Ter um ambiente natural saudável, mas infelizmente, por conta da necessidade, né, por desenvolver o plantio, cultivo, o campo, né, os campos cultivados. Então precisa o que? Esses campos para ser cultivado precisa fazer desmatamento, queimadas para preparar aquele solo. Da mesma forma é uma construção de uma cidade, precisa o que? Desmatar, fazer queimadas, e aí chegar a um ponto até da poluição, né, para construir aquela cidade, tá? Só que para o cultivo, né, ela não sofre tanto quanto sofre para construir uma cidade. A intervenção humana diante do cultivo é pouca. Já a intervenção humana diante de uma construção de uma cidade é maior, né? Ou seja, o ambiente, né, natural, ele não passa a ser mais natural, passa a ser um ambiente modificado por conta das intervenções do ser humano, tá? Então, temos essa aula de ciência falando sobre os campos, né, do cultivo, e agora nós vamos dar uma aulazinha de análise fonológica, tá? E estrutural.
Vou pegar a palavrinha poluição. Essa palavra poluição, vamos estudar o descritor 6, que é identificar a rima. Poluição rima com o quê? Com emoção. Emoção rima com quem, Beatriz? Com contação. Contação rima com o quê, Douglas? Com valorização. Valorização rima com o quê, Ana Beatriz? Com coração. Parabéns. No descritor 6, tá certo? Nós trabalhamos o descritor 6. Até a próxima. Beijo. Tchau.